Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo do livro Nosso Lar. Nesse vídeo eu vou resumir os principais fatos da história narrada por André Luiz, incluindo as personagens envolvidas dentro deste livro. Só lembrando do vídeo anterior, André Luiz, que é o autor espiritual dessa obra, foi um médico enquanto encarnado aqui na Terra. Ele tinha uma esposa de nome Zélia, 3 filhos e, por complicações intestinais, ele é internado, passa por 2 cirurgias, 40 dias no hospital, mas acaba não resistindo, acaba morrendo, e é justamente aí que o livro começa, onde André Luiz vem nos trazer o que ele encontrou no outro lado, como que foi a sua passagem na vida espiritual. Pois bem, considerando esse contexto, nós podemos dividir a obra em 4 partes. A primeira parte é a passagem do André Luiz pelo umbral. Ele permanece lá por volta de 8 anos. Em algum momento ele é resgatado e ele é levado para a colônia de Nosso Lar, onde ele recebe tratamento, que é a segunda parte. Uma vez que ele se restabelece, ele começa a se envolver em trabalho ativo, que é a terceira parte. E finalmente, depois de um ano de trabalho ativo, ele é dado a autorização para visitar Zélia e os seus filhos que ainda estavam na Terra. Então, essas 4 partes, que nós vamos agora passar resumidamente por cada uma delas, compõem a principal coluna espinhal aqui do livro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a passagem no umbral. Então, o livro começa com André Luiz despertando numa paisagem escura, onde ele diz que a luz era amortalhada por uma neblina espessa. Então, apesar de ele estar convicto de que ele havia desencarnado, então que ele já não estava mais entre os habitantes do mundo, ele tinha perdido completamente a noção do tempo, a noção do espaço. Ele não sabia onde ele se encontrava. Ele nos conta que ele conservava a individualidade, a sua consciência e todas as necessidades fisiológicas. Então ele tinha medo, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha frio e muito frequentemente ele ouvia gritos de suicida, o que na cabeça dele ele não concordava. Afinal, ele tinha morrido e lutado, para não morrer, ele morreu a contragosto, ele foi para o hospital, lutou contra a vida, mas ele ouvia esses gritos de suicida. Apesar disso, apesar de não concordar com o suicídio, a consciência dele acusava um pouco a sensação do tempo perdido. Então, ele, apesar de ter se dedicado muito para a alegria da sua família, ele acaba não se dedicando tanto à imensa família humana aqui, não se dedicando tanto aos demais habitantes do nosso planeta. E ele também não era uma pessoa muito religiosa, e ele começa a ver que talvez o princípio religioso pudesse ajudá-lo naquela situação muito mais do que os títulos, os diplomas, a condição ali que ele estava na Terra. Bom, depois de muito sofrimento, quando ele estava bastante cansado, e ele até nos diz que é preciso ter sofrido muito para se entender os mistérios, as belezas, numa oração, ele realmente faz uma oração. Ele já não era mais aquele médico vaidoso da terra, mas um filho humilde dos céus. Ele roga aí o auxílio do alto, e é justamente quando ele é socorrido por um velhinho simpático aí de nome Clarencio. E depois ele vem a descobrir que o Clarencio era um dos ministros lá do Nosso Lar. Uma lição que ele aprende, nos conta aqui, é que Deus não espera as nossas rogativas para nos amar, mas que as nossas rogativas são muito importantes para nós mesmos nos colocarmos nas posições de receber a infinita bondade de Deus. E foi isso que André Luiz recebe. Depois, mais tarde, ele fica sabendo que ele passou 8 anos no umbral e nessa condição ele é conduzido para o Nosso Lar. E aqui a gente começa a segunda parte do livro, onde ele começa a receber o tratamento. Então, ele é conduzido para um hospital espiritual, e nesse hospital serviam para ele caldo e água fluídica, que o reconfortavam bastante.
Certa vez o médico espiritual vem examiná-lo, né? Então o corpo espiritual, né? O perispírito, apresenta a história completa das ações praticadas no mundo. Então, ao examinar ali o corpo espiritual do nosso amigo André Luiz, o médico diz: é uma pena que você tenha vindo por suicídio. E o André Luiz já começa reagindo, dizendo: opa, creio que haja um engano. Eu deixei o corpo a contragosto, lutei no hospital por bastante tempo. Só que aí o médico acaba esclarecendo, né, que a situação dele é de um suicida inconsciente, que a oclusão intestinal, que foi a causa da morte dele, foi muito derivada da ausência do autodomínio que ele tinha, da inadvertência dos tratos com semelhantes, né? Uma pessoa bastante esquentada ali que perdia o autocontrole e se estressava bastante fácil, né? E além disso, pelo excesso de alimentação e bebida, né? Então, é uma situação que todos esses hábitos, né, causados ali aos pouquinhos, no final acabaram abreviando a existência do nosso amigo aí, André Luiz. Mas que o médico disse que milhares de criaturas todos os dias saem do nosso planeta nessa mesma condição aí de suicida inconsciente. Dentro desse hospital, André Luiz recebeu o cuidado de um enfermeiro chamado Lísias, né? E esse enfermeiro Lísias assistia 80 enfermos, dos mais de 1000 que estavam na sessão, e até o Lísias fala para ele, né, que dos 80 enfermos, 57 se encontravam nessas condições similares do suicídio inconsciente, né, como é algo ainda relevante aqui quando a gente se perde nos prazeres materiais, na intemperança, na falta do autodomínio, né? Muito bem, no hospital, certa vez ele recebe a ilustre visita da mãe dele, né? Então, alguém que ele tinha muito carinho, que já tinha morrido antes dele, né? Ele recebe a visita da mãe e ele descobre que a mãe intercedeu muito por ele, né? E rogou muito que o Clarencio ajudasse ele, só que ele só estava apto para sentir a presença do Clarencio, que sempre começou a visitá-lo, né, com bastante frequência. Ele só sentiu e pôde ter ajuda depois dele ter feito aquela oração. E obviamente, quando ele vê a mãe, ele começa a se queixar, começa a falar do sofrimento que ele estava passando, e a mãe fala: olha, eu entendo suas dores, né? Eu como mãe gostaria de te aliviar, mas agora a gente está numa nova condição espiritual, né? E para você poder ter a cura, você precisa disciplinar os seus lábios e criar novos pensamentos, né? Afinal, aí toda lamentação denota uma enfermidade mental, certo? E aí, de fato, né, o André Luiz ele se dá conta do tempo perdido, ele se dá conta que ele cometeu excessos durante a vida e que ele perdeu excelentes oportunidades na Terra, né? E isso começa a abrir um senso dele que ele tem que trabalhar, que ele precisa ser útil, né? Ele é mais do que uma vontade, uma necessidade, né, de trabalhar e de ser útil. E uma vez que ele recebe a alta do hospital e do tratamento, a gente entra na terceira parte, que é justamente a parte onde ele vai iniciar o trabalho. Bom, então uma vez que ele sai do hospital, né, e ele é acolhido e convidado pelo enfermeiro Lísias a ficar um tempo na sua casa, né? E o Lísias morava junto aí com Dona Laura, que era sua mãe, e as duas irmãs do Lísias ali, né, moravam juntos naquela casa. E aí, nesse instante, né, o André Luiz ele traz muitas observações sobre a colônia, sobre a vida, né, espiritual ali, que eu vou citar em outros vídeos com mais profundidade. Aqui, a ideia é focar mais na historinha, né? Então, bom, como eu tinha comentado, ele tinha aquela noção de tempo perdido, ele queria começar a trabalhar e, dentro disso, ele inicialmente gostaria, né, sabendo que ele foi médico na Terra, ele gostaria e vai ao ministro Clarencio para poder solicitar aí qualquer atividade médica dentro da colônia. Afinal, ele era médico, né? Ele queria continuar sendo médico. Agora, o ministro, né, pondera que, enquanto médico na Terra, né, ele prosperou bastante, mas isso foi transformado, essas conquistas na Terra foram transformadas numa morte prematura do corpo. E que ele não podia ainda ser médico inocular, dado que a medicina do corpo espiritual era diferente da medicina na Terra e que o corpo, né, que o conhecimento do André Luiz não o ajudaria a ser médico ali naquele momento. Mas
que ele poderia, né, fazer observações em 4 ministérios da colônia por um ano. Eu vou dizer em outro vídeo, mas o nosso lar ele é dividido em 6 ministérios. Né? Então você tem o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento, que são os 4 que aproximam a colônia das esferas terrestres, que são esses 4 que o André Luiz foi autorizado a observar. E depois você tem o Ministério do Esclarecimento e da União Divina, que aproximam das esferas superiores, do plano superior, tá? E que essas ele ainda não teria a autorização. Então, o André Luiz tinha autorização para visitar esses 4 ministérios aí durante um ano. E quando ele consegue, né, o primeiro dia de observação, antes dele ir nesse primeiro dia de observação, a dona Laura dá um conselho muito importante para ele, né, a dona Laura, mãe do Lísias. Ela fala o seguinte, né, para que ele não se limitasse a observar, né, e que ele pudesse se oferecer ao trabalho, né, que ele não se sentisse humilhado a atender as tarefas mais humildes, né, que assim, né, trabalhando, ajudando, ele começaria a construir os seus laços de simpatias, que iam ser muito valiosos no futuro. Né? E aí, realmente, nesse momento que André Luiz começa as suas observações nas câmaras de retificação, né, que são um ambiente onde os habitantes do umbral eram acolhidos, né, como se fosse um hospital. Não é o mesmo que o André Luiz foi, mas é uma forma de acolhimento que a colônia tinha. E seguindo o conselho da dona Laura, né, vendo que ali as pessoas estavam bastante corridas no trabalho, ele começa espontaneamente, né, a trabalhar, começando ali o primeiro trabalho a limpar fluidos venenosos ali dos enfermos, né, expelido pelos enfermos. Então acho que um trabalho ali de limpeza, de higiene, né, como o primeiro trabalho dele. E ele de fato ganha muita simpatia da Narcisa e do Tobias, que eram 2 enfermeiros, colegas dele lá, que trabalhavam com ele nas câmaras de retificação. E assim ele fica, né, por um ano nas câmaras de retificação, trabalhando em trabalho ativo, em intenso aprendizado, e até que um belo momento, né, ele é autorizado, depois desse um ano de trabalho, a ter uma semana livre para poder voltar à terra, na casa onde ele morava, para poder visitar a esposa e os filhos. Né? Então, ele muito feliz ali por ter aquelas horas ao seu favor e por poder rever as pessoas, ele entra na casa e logo encontra a esposa Zélia e começa, né, a gritar de alegria, abraçá-la, mas ele vê que a Zélia não tá percebendo a presença dele ali, né? Ela permanecia totalmente insensível a esse gesto de amor. E na verdade toda a família, né, nenhum membro da família conseguiu sentir a presença dele, com exceção da filha primogênita, né, que comentou até que ela andou pensando no pai naquele dia, né, sem muito entender o porquê e tal, né, e ela é reprimida pelos demais, e o André Luiz logo entende que a Zélia havia tido um outro casamento, então ela tinha ali um novo marido, que era o Dr. Ernesto, e esse Dr. Ernesto estava enfermo, estava acamado, e espiritualmente ele tinha 3 entidades inferiores ali com ele. E, obviamente, a Zélia, o André Luiz, ele tem ali um ímpeto raivoso, né? Inicialmente de muito ódio e muita tristeza. Né? Ele fala que nesse momento ele teve lágrimas mais amargas do que nos dias de umbral. Né? Então, foi um período muito difícil, mas que ele acaba lembrando do ensinamento de Jesus, né, para amarmos a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. Então ele começa a refletir, né, por que condenar a Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, como que eu procederia? Né, e por que odiar o enfermo? Né? Ele estava ali, né, até cuidando e estando junto com aquela que era querida. Então se ele realmente quisesse amasse a família dele, ele deveria então ajudar. Né? E ele já tinha um esclarecimento, ele já não era o mesmo. Né? A família dele já não era mais a esposa e os filhos, mas sim todos aqueles enfermos da Câmara de Retificação, uma comunidade universal.
né? E aí ele, dominado por esses novos pensamentos, né, ele inicialmente começa a tentar ajudar e ele vê que ele não consegue ajudar sozinho, né? E aí ele roga o auxílio da Narcisa, que era a companheira dele nas câmaras de retificação. E aí a Narcisa se apresenta em 20 minutos, né, ao chamado que ele faz ali até pelo pensamento, e a Narcisa auxilia ele a tratar ali do Dr. Ernesto que estava doente, né? E durante essa semana inteira, o André Luiz, que ele teve de férias, né, do trabalho, ele faz visitas e continua o tratamento ao Dr. Ernesto, né, vendo que ele de fato apresentou melhoras expressivas, né, e ele, André Luiz, muito contente por ter podido ajudar, né. E ao final dessa semana, né, obviamente ele precisava regressar aos trabalhos ali nas câmaras de retificação, ele é recebido por imensa alegria por todos e ele é declarado cidadão da colônia de Nosso Lar pelo ministro Clarencio. Bom, esse é, de forma geral, a história do Nosso Lar. Nos próximos vídeos eu vou mergulhar em alguns grandes ensinamentos do livro, né? Por exemplo, como é o tal do umbral, como é a vida na colônia espiritual, né? A alimentação, o transporte, a propriedade, o trabalho e muitas outras dúvidas que o André Luiz tem, né? Quando a gente lê André Luiz é interessante que o que ele pergunta às vezes é muito o que a gente gostaria de perguntar, né? Na condição de médico, pesquisador que ele era aqui na Terra, ele quer examinar, quer estudar e isso traz uma riqueza de detalhes muito grande para a gente, né? E que muitas vezes a gente acaba passando desapercebido, né? Quando a gente foca na historinha, a gente não presta atenção nos detalhes. Então, por isso que aqui eu quis trazer nesse vídeo a história e no vídeo seguinte nós vamos focar, a partir do vídeo seguinte nós vamos focar nos ensinamentos específicos. Então, muito obrigado por acompanhar. Eu espero que vocês possam acompanhar também os próximos vídeos. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.